Se gostou da nossa iniciativa, ajude nosso canal a crescer. Inscreva-se. Curta. Compartilhe. Normativo SARB 011/2013. Prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. O Sistema de Autorregulação Bancária da Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, institui o Normativo de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao financiamento do terrorismo, e estabelece diretrizes que consolidam as melhores práticas, nacionais e internacionais de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo a serem observadas pelas signatárias, em consonância com as normas e aos mecanismos de controle existentes. E introdução. Parte. Primeiro, a Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, considera que a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo é um objetivo primário para um sistema financeiro saudável, ético e eficiente, em conformidade com a lei, considerado condição essencial para o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Ao estabelecer este normativo, as signatárias reforçam o compromisso com os seus clientes e com a sociedade brasileira contra a lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, alcançado pelo rigoroso cumprimento das normas vigentes, da cooperação com os diversos órgãos do governo e autoridades policiais, legislativas e judiciárias, e pelo estabelecimento de procedimentos operacionais padronizados. Segundo objetivo. Parte. Segundo este documento, tem como objetivo identificar diretrizes que consolidam as melhores práticas, nacionais e internacionais de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo, a serem observadas pelas signatárias, em consonância com as normas e aos mecanismos de controle existentes. Parágrafo único. Na elaboração destas diretrizes consideram-se as leis e regulamentos do Sistema Financeiro Nacional, segundo as normas do Sistema de Autorregulação Bancária. Terceiros, usos e costumes em matéria comercial e bancária. Terceiros, princípios. Parte. Terceiros, princípios que sintetizam os compromissos descritos neste documento são: ética e legalidade. As signatárias deverão atuar em conformidade com a legislação e regulamentação vigentes, dentro dos mais altos padrões éticos e de conduta. Segunda, colaboração com as autoridades públicas, as signatárias, na posição de uma das instituições responsáveis pela regularidade do sistema financeiro, deverão adotar políticas rígidas de governança e cumprimento de normas, voltadas à prevenção e ao combate da lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Terceira, melhoria contínua, aperfeiçoar padrões de conduta, elevar a qualidade dos produtos, níveis de segurança e a eficiência dos serviços. Quarto conceito. Parte. Quarto, lavagem de dinheiro é o ato de encobrir a origem delitiva de bens, valores e capitais, com o intuito de reinseri-los na economia formal, sob uma aparência de licitude. Dada a gravidade do comportamento, o legislador brasileiro, pela Lei 9.613/98, com as alterações introduzidas pela Lei 12.683/12, atrelou uma pena de 3 a 10 anos de reclusão àqueles que praticarem um dos seguintes atos, consumativos ou de tentativa de lavagem de dinheiro: ocultação ou dissimulação da natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. Segunda, prática dos seguintes atos, com o objetivo de ocultar a utilização de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal. A os converte em ativos lícitos. B. Os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em depósito, movimenta ou transfere. C. Importa ou exporta bens com valores não correspondentes aos verdadeiros. Terceira, utilização, na atividade econômica ou financeira, bens, direitos ou valores provenientes de infração penal. Quarta, participação em grupo, associação ou escritório tendo conhecimento de que sua atividade principal ou secundária é dirigida à prática de crimes previstos nesta lei. V. Legislação e regulamentação. Parte.
Quinto, as diretrizes a seguir expostas têm por base a Lei 9.613/1998, com as alterações introduzidas pela Lei 12.683/2012, que estabelece procedimentos para a identificação pelas signatárias, de seus clientes, e das operações por eles realizadas, bem como a adoção de políticas de controles internos, como instrumentos de prevenção e combate à lavagem de dinheiro. Redação dada pela Deliberação número 016, de 21 de agosto de 2018. Parágrafo único. As presentes diretrizes também se escoram em princípios firmados por institutos e entidades internacionais, como pelo GAFI, GAFILAT, Grupo Wolfsberg, Grupo de Hegemony de Unidades de Inteligência Financeira, Convenção das Nações Unidas contra a Delinquência Organizada Transnacional, Convenção de Mérida, Legislação Modelo do Programa Mundial contra a Lavagem de Dinheiro das Nações Unidas, Regulamento da Comissão Interamericana para o Controle do Abuso de Drogas, CICAD, Comitê de Basileia, comissões e recomendações no âmbito da União Europeia, dentre outros. Redação dada pela Deliberação número 016, de 21 de agosto de 2018. Vi regras de controle. Parte 6º Processo de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo é composto por um conjunto de ações de controle que deve ser adotado de forma organizada e integrada para melhor eficácia. E conheça seu cliente, KYC, Know Your Customer. Segunda, conheça seu funcionário, KYE, Know Your Employee. Terceiro, conheça seu fornecedor, KYS, Know Your Supplier. Quarto, conheça seu parceiro, KYP, Know Your Partner. V, conheça seu correspondente. Via avaliação de novos produtos e serviços. Sétimo, monitoramento de operações. Oitavo, comunicação de operações suspeitas. Nono, treinamento. X, estruturação institucional da área de prevenção à lavagem de dinheiro. Parágrafo único. As regras constantes no presente documento de controle serão adotadas pelas signatárias em âmbito nacional e também pelas suas dependências e subsidiárias situadas no exterior, exceto no caso de existência de legislação ou regulamentação local que impeça ou limite tal ato, caso em que o diretor responsável pelo setor de compliance reportará a situação por escrito ao Banco Central do Brasil. A seguir são descritas cada uma dessas ações de controle. Seção I. Conheça seu cliente, KYC, Know Your Customer. Parte 7º. Os procedimentos de conheça seu cliente, KYC, Know Your Customer, visam garantir, com precisão e a qualquer tempo, a identidade, quem é, a atividade, o que faz, e a coerência na origem e na movimentação de recursos dos clientes permanentes ou eventuais, pessoas naturais ou jurídicas. Parte 8º. KYC é um dos mais importantes pilares na prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, e também recomendado pelo Comitê da Basileia, pelo qual os bancos devem estabelecer um conjunto de regras e procedimentos adequados, com o objetivo de identificar e conhecer a origem e constituição do patrimônio e dos recursos financeiros do cliente. Pelos procedimentos adotados, os bancos visam prover direcionamento e padronização para o início, a manutenção e o monitoramento do relacionamento com aqueles que utilizam, ou que pretendam utilizar os produtos e serviços, de modo a prevenir qualquer forma de colaboração com a lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo ou quaisquer outras atividades ilícitas. Subseção I. Cadastro de clientes. Parte 9º. Cadastro de clientes é um dos elementos-chave da política Conheça seu cliente, KYC, e, portanto, processo fundamental para a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, adotado pelos bancos para a identificação, avaliação, registro e confirmação das informações das pessoas naturais e jurídicas, na contratação de produtos e serviços financeiros. Redação dada pela Deliberação número 016, de 21 de agosto de 2018. Parte 10. O cadastro de clientes é efetuado de acordo com suas características de relacionamento, em conformidade com os critérios indicados no presente normativo e na regulamentação vigente. Parte 11. As signatárias devem implementar políticas de conhecimento e cadastramento de clientes permanentes e eventuais, conforme definições a seguir.
Primeiro, considera-se cliente permanente qualquer pessoa natural ou jurídica com a qual seja mantido em caráter permanente relacionamento destinado à prestação de serviço financeiro ou à realização de operação financeira, como, por exemplo, manutenção de conta de depósitos ou de aplicação financeira. Segundo, operação de crédito em geral. Terceira, aquisição de cotas de consórcio. Quarta, operação de arrendamento mercantil. V. Operação de câmbio comercial e financeiro. Via aluguel de cofre. Sétima, custódia de valores. E oitava, titularidade de cartão, vinculado ou não à conta corrente ou à operação de crédito. Segundo, considera-se cliente eventual qualquer pessoa natural ou jurídica com a qual seja mantido em caráter eventual relacionamento destinado à prestação de serviço financeiro ou à realização de operação financeira, como, por exemplo, operação de saque ou de depósito em conta de terceiros. Segundo, pagamento de boletos, de títulos, de convênios ou assemelhados. Terceiro, pagamento de salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares na forma da Resolução número 3.402, de 6 de setembro de 2006, e quarto, titularidade de cartão, incluídos os portadores ou os dependentes vinculado, ou não à conta corrente ou à operação de crédito. Parte 12. As signatárias devem adotar procedimentos que permitam a coleta e atualização das informações cadastrais de seus clientes, respeitando as determinações regulamentares sobre clientes permanentes e clientes eventuais. Redação dada pela Deliberação número 016, de 21 de agosto de 2018. Parte 13. As signatárias devem obter, no mínimo, as seguintes informações cadastrais de seus clientes permanentes: identificação a pessoas naturais, nome completo, filiação, nacionalidade, data e local de nascimento, sexo, estado civil, nome do cônjuge, se casado, profissão, documento de identificação, tipo, número, data de emissão e órgão expedidor, número de inscrição no cadastro de pessoas físicas, CPF, nome e CPF, quando aplicável, de seus representantes e procuradores. B. Pessoas jurídicas. Razão social, atividade principal, forma e data de constituição, número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, nome e CPF, quando aplicável, de seus representantes, procuradores e cadeia de participação societária, até alcançar a pessoa natural caracterizada como beneficiário final. E C. Pessoas jurídicas, companhias abertas ou entidades sem fins lucrativos. Razão social, atividade principal, forma e data de constituição, número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, nome e CPF, quando aplicável, de seus representantes, procuradores, controladores, administradores e diretores, quando houver. Segundo, endereço residencial, para pessoa natural, endereço principal, para pessoa jurídica, endereços de correspondência, para pessoa natural e jurídica, número do telefone e código DDD. Terceiros, valores de renda mensal e patrimônio, no caso de pessoas naturais, e de faturamento médio mensal dos 12 meses anteriores, no caso de pessoas jurídicas. Quarta, declaração firmada sobre a licitude dos recursos, regularidade fiscal e perante o Banco Central do Brasil, quando se tratar de ativos no exterior, os propósitos e a natureza da relação de negócio com a instituição, redação dada pela Deliberação número 016, de 21 de agosto de 2018. V. Identificação de sua natureza como pessoa politicamente exposta. Parte 14. As signatárias devem obter, no mínimo, as seguintes informações cadastrais de seus clientes eventuais: identificação, nos casos de operações com valores iguais ou superiores a R$10.000. Redação dada pela Deliberação número 016, de 21 de agosto de 2018. A pessoas naturais: nome e CPF. B. Pessoas jurídicas: razão social e CNPJ. Parte
15 as signatárias devem adotar procedimentos para confirmação das informações cadastrais coletadas ou atualizadas, nos termos das disposições normativas vigentes, contemplando, inclusive, se necessário, a solicitação de documentos comprobatórios das informações, de acordo com o risco do cliente, do produto ou da operação, respeitando as determinações da regulamentação vigente. Redação dada pela Deliberação número 016, de 21 de agosto de 2018. Parte 16. As signatárias devem solicitar documentos aos seus clientes para confirmação das informações cadastrais e manter cópia dos mesmos. Parte 17. As signatárias devem adotar procedimentos contínuos de atualização e adequação das informações cadastrais de seus clientes. Parte 18. As signatárias devem instituir procedimentos que confirmem que os clientes foram cientificados de suas responsabilidades pela comunicação, de imediato, sobre quaisquer alterações nos seus dados cadastrais. Parte 19. As signatárias são responsáveis pela guarda e manutenção das informações e documentos obtidos dos seus clientes pelo prazo estipulado pela autoridade reguladora, e devem zelar por sua segurança e sigilo, seguindo os preceitos legais e regulamentares. Parte 20. Os clientes são responsáveis pela veracidade das informações declaradas e pelos documentos apresentados na contratação de produtos e serviços prestados pelas signatárias, sob pena de responsabilização pessoal, nos termos da legislação vigente. Parte 21. As signatárias devem incluir nas propostas de negócios, ou nos contratos, uma declaração firmada pelo cliente sobre a veracidade das informações prestadas sobre a licitude da origem de sua renda, faturamento e patrimônio, bem como da ciência do artigo 11, segundo da Lei nº 9.613/98, com as alterações introduzidas, inclusive, pela Lei nº 12.863/12, dever das instituições financeiras de comunicação ao COAF de operações e propostas de operações suspeitas, e dos arts. 297, 298 e 299 do Código Penal, no início ou durante o relacionamento. Subseção 2ª. Pessoas expostas politicamente, PP. Parte 22. Consideram-se como pessoas expostas politicamente, PP, os agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos 5 anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo, nas condições indicadas pelo Banco Central do Brasil, COAF ou pelas autoridades normativas responsáveis pela regulação do setor. Primeiro, as signatárias devem considerar como PP as pessoas naturais brasileiras, que exercem ou tenham exercido, nos últimos 5 anos, pelo menos uma das seguintes condições. I. Detentores de mandatos eletivos dos poderes executivo e legislativo da União. Segundo, ocupantes de cargo, no Poder Executivo da União. A de ministro de Estado ou equiparado. B. De natureza especial ou equivalente. C. De presidente, vice-presidente e diretor, ou equivalentes, de autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou sociedades de economia mista. D. Do grupo Direção e Assessoramento Superiores, DAS, nível 6, ou equivalentes. Terceiros membros do Conselho Nacional de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, e dos Tribunais Superiores, dos Tribunais Regionais Federais, do Trabalho e Eleitorais, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, e do Conselho da Justiça Federal. Quartos membros do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República, o Vice-Procurador-Geral da República, o Procurador-Geral do Trabalho, o Procurador-Geral da Justiça Militar, os Subprocuradores-Gerais da República e os Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal. V. Membros do Tribunal de Contas da União e o Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. Vi. Governadores de Estado e do Distrito Federal, os presidentes de Tribunal de Justiça, de Assembleia e Câmara Legislativa, os presidentes de Tribunal de Contas de Estado, do Distrito Federal e de município, e de Conselho de Contas dos municípios. E sétimos prefeitos e presidentes de Câmara Municipal de capitais de estados. Segundo as signatárias, devem ainda considerar como PP
e a pessoa que exerce ou exerceu funções públicas proeminentes em um país estrangeiro, tais como chefes de Estado ou de governo, políticos de alto nível, altos servidores governamentais, judiciais, do legislativo ou militares, dirigentes de empresas públicas ou dirigentes de partidos políticos. Segunda pessoa que exerce ou exerceu função de alta administração em uma organização internacional de qualquer natureza, assim considerados diretores, subdiretores, membros de conselho ou funções equivalentes. Terceiro, as signatárias devem considerar como PEP as pessoas jurídicas que sejam controladas, direta ou indiretamente, ou tenham por procuradores ou prepostos pessoas expostas politicamente. Redação dada pela Deliberação número 016, de 21 de agosto de 2018. Quarto, as signatárias devem considerar como relacionados de PEP as pessoas nas seguintes situações: e familiares de PEP, sendo considerados os parentes, na linha reta, até o primeiro grau, o cônjuge, o companheiro, a companheira, o enteado e a enteada. Segunda, constituição de pessoa exposta politicamente como procurador ou preposto, e terceira, movimentação habitual de recursos financeiros de ou para pessoa exposta politicamente cliente da instituição, não justificada por eventos econômicos, como a aquisição de bens ou a prestação de serviços. Parte 23. Para a identificação de pessoas expostas politicamente, as signatárias devem adotar uma das seguintes providências. Redação dada pela Deliberação número 016, de 21 de agosto de 2018. E solicitar declaração expressa do cliente, beneficiário, terceiro ou outras partes relacionadas, a respeito da sua classificação. Segundo, recorrer a informações publicamente disponíveis. Terceiro, recorrer a bases de dados eletrônicos comerciais sobre pessoas politicamente expostas. Parte 24. As signatárias devem iniciar relação de negócio ou dar prosseguimento à relação já existente com o cliente PEP somente mediante aprovação mínima de pessoa detentora de cargo ou função de nível hierárquico superior ao daquele responsável pela autorização do relacionamento com o cliente. Parte 25. As signatárias devem adotar procedimentos de diligência aprofundada para identificar a origem dos fundos envolvidos nas transações dos clientes caracterizados como PEP. Subseção 3ª. Beneficiário final. Parte 26. Beneficiário final é a pessoa natural que, em última instância, de forma direta ou indireta, possui, controla ou influencia significativamente a entidade ou a pessoa natural em nome da qual uma transação é conduzida. Presume-se influência significativa, a quando a pessoa natural possui mais de 25%, do capital da entidade, direta ou indiretamente, detém ou exerce a preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores da entidade, ainda que sem controlá-la. Redação dada pela Deliberação número 016, de 21 de agosto de 2018. Parte 27. As signatárias devem identificar 100% das pessoas naturais participantes da cadeia societária, de forma direta ou indireta, com a coleta de nome completo, número de inscrição no cadastro de pessoas físicas, CPF e percentual de participação, e, a partir desses dados, avaliarem os riscos e a necessidade de obtenção de dados adicionais. Parágrafo único. Para companhias abertas, entidades sem fins lucrativos e fundos de investimento, as signatárias devem identificar as pessoas naturais autorizadas a representá-las, bem como seus controladores, administradores e diretores, se houver. Subseção 4ª. Diligência reforçada para clientes que realizam operações de câmbio. Parte 28. As operações realizadas no mercado de câmbio requerem controles reforçados, para prevenir irregularidades que possam configurar infrações penais e crime de lavagem de dinheiro, e ao financiamento do terrorismo. Parte 29. As signatárias devem aplicar o processo reforçado de Conheça Seu Cliente, KYC, aos seus clientes que realizam operações cambiais, para avaliar e assegurar a regularidade, a fundamentação econômica e legal da operação e a capacidade financeira. Subseção V. Clientes impedidos. Parte 30. Signatárias não devem iniciar
ou manter relacionamento com clientes envolvidos com atividades proibidas por lei. Seção 2ª. Conheça seu funcionário, KYE, Know Your Employee. Parte 31. As signatárias devem adotar regras, procedimentos e controles internos de seleção, acompanhamento da situação econômico-financeira e monitoramento das transações realizadas por seus colaboradores, quando aplicável, visando a prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Seção 3ª. Conheça seu fornecedor, KYS, Know Your Supplier. Parte 32. As signatárias devem adotar regras, procedimentos e controles internos para identificação e aceitação de fornecedores e prestadores de serviços, de acordo com o perfil e o propósito de relacionamento, prevenindo a contratação de empresas inidôneas ou suspeitas de envolvimento em atividades ilícitas. Seção 4ª. Conheça seu parceiro, KYP, Know Your Partner. Parte 33. As signatárias devem adotar regras, procedimentos e controles internos para a identificação e aceitação de parceiros comerciais, de acordo com o perfil e o propósito de relacionamento, visando prevenir a realização de negócios com contrapartes inidôneas ou suspeitas de envolvimento em atividades ilícitas, bem como assegurar que eles possuam procedimentos adequados de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, quando aplicável. Seção V. Bancos correspondentes internacionais. Parte 34. As signatárias devem adotar regras, procedimentos e controles internos para a identificação e aceitação de bancos correspondentes, visando prevenir a realização de negócios com instituições inidôneas ou suspeitas de envolvimento em atividades ilícitas. Seção V. Avaliação de novos produtos e serviços. Parte 35. As signatárias devem realizar análise prévia de novos produtos e serviços, sob a ótica da prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Seção 7ª. Monitoramento de operações. Parte 36. As signatárias devem adotar regras e procedimentos de monitoramento das transações financeiras e operações realizadas por seus clientes que possibilitem a identificação das situações que podem configurar indícios de ocorrência de infração penal, passíveis de comunicação ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, conforme regras definidas nas regulamentações vigentes. Seção 8ª. Comunicação de operações suspeitas. Parte 37. As signatárias devem comunicar ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, e órgãos reguladores, quando aplicável, todas as transações ou propostas de transação que possam constituir-se em sérios indícios da existência de lavagem de dinheiro, ou aquelas caracterizadas como de comunicação automática, na periodicidade, forma e condições por eles estabelecidas nos normativos regulamentares vigentes. Seção 9ª. Treinamento. Parte 38. As signatárias devem elaborar e implantar programa de treinamento específico, em bases continuadas, de qualificação de seus colaboradores para o cumprimento dos requerimentos legais e regulamentares vigentes sobre prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. 7ª. Estruturação institucional da área de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Seção I. Características e atribuições da área de PLD-CFT, Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo. Parte 39. As signatárias se comprometem a criar, consolidar áreas de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo, PLD-CFT, que terão atribuições de instituir políticas de compliance, para prevenir qualquer colaboração ou contato com o delito, tendo por base as normas legais, regulamentares, o presente normativo, as diretrizes internacionais e as boas práticas e costumes de cada instituição. Parágrafo único. A área de PLD-CFT poderá ser integrada à área de compliance geral da instituição, ou ter autonomia institucional, mas será coordenada por um diretor da instituição, ou por pessoa com acesso direto ao Conselho de Administração, à presidência ou ao comitê especificamente designado para conhecer e apurar situações relacionadas à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Seção 2ª, do Código de Condutas referentes à PLD-CFT. Parte
40. A área de PLD-CFT deve elaborar, com a aprovação dos órgãos superiores, regras de conduta, com diretrizes e normas para a prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo, que poderão integrar o Código de Conduta Geral da entidade, ou constituir normativo autônomo, que serão divulgadas a todos os funcionários, e integrarão programas de treinamento e atualização. Seção 3ª, do aprimoramento e controle da área de PLD-CFT. Parte 41. A área de PLD-CFT deve desenvolver políticas de aprimoramento de suas atividades por meio de capacitação regular de seus servidores e da elaboração de estudos sistemáticos sobre riscos inerentes às atividades e reciclagem constante das regras e procedimentos em face das novas constatações. Parte 42. A área de PLD-CFT deve ser avaliada periodicamente pelas auditorias interna ou externa sobre a adequação dos procedimentos e estruturas e normas legais. Os resultados da avaliação devem ser reportados para a alta administração da instituição. Seção 4ª, da formatação interna. Parte 43. As normas internas de organização das signatárias devem indicar com clareza os responsáveis pela política de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo, PLD-CFT, pela coleta, validação, teste, atualização e guarda de informações sobre clientes, funcionários, colaboradores, fornecedores, parceiros e correspondentes, pelo monitoramento de operações, pela comunicação de atos suspeitos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo às autoridades competentes, e pelo treinamento. Parte 44. O presente normativo entrará em vigor no dia 14 de agosto de 2013. Normativo SARB número 12 de 2014. O Sistema de Autorregulação Bancária da Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, nos termos do artigo 16 do Normativo SARB número 10 de 2013 e cláusula 4, alíneas D e I do Normativo SARB número 1 de 2008, institui o normativo de resumo contratual, com diretrizes e procedimentos a serem adotados por suas signatárias nos relacionamentos com seus consumidores que realizarem operações contratuais de crédito. Redação dada pela Deliberação número 041, de 26 de outubro de 2022. E dos objetivos do normativo. Parte 1. Este normativo tem por objetivo estabelecer os elementos mínimos, que integram o resumo contratual de crédito, e assegurar transparência, lealdade, informações objetivas e eficiência nas relações de consumo entre as signatárias e os consumidores. Parágrafo único. Nenhum princípio, diretriz ou procedimento deste normativo deve ser interpretado, ou resultar em menor proteção do consumidor, conforme previsto nas normas e regulamentos existentes. Segundo, da aplicação do normativo. Parte 2. Na contratação de crédito, será garantido o conhecimento prévio do resumo contratual, nos termos deste normativo. Parágrafo único. Será tratada em normativo específico a contratação de crédito rotativo. 3. Do resumo contratual de crédito. Parte 3. O resumo contratual tem por objetivo assegurar de forma transparente, clara e precisa a informação sobre as principais cláusulas do contrato de crédito entre o consumidor e as signatárias. Parágrafo único. O resumo contratual não substitui ou afasta o contrato celebrado entre as partes, mas suas informações vinculam, nos termos das normas em vigor, os respectivos contratantes. Parte 4. O resumo contratual deverá conter, sem prejuízo de outras complementações pelas signatárias, as seguintes informações econômicas e de direitos dos consumidores e econômicas da transação, que compreenderá a valor do empréstimo contratado pelo consumidor, valor entregue em conta e eventuais IOF mais tarifas mais seguros. B. Valor a ser recebido pelo consumidor. C. Valor das tarifas cobradas. D. Valor dos tributos incidentes. E eventual valor da contratação do seguro. F. E outros valores incidentes, quando houver, devidamente especificados. G. Taxa de juros ao mês e ao ano. H. Quantidade de parcelas. E valor da parcela mensal. Segundo, custo efetivo total, mensal e anual, e a descrição dos elementos que o compõem. Redação dada pela Deliberação número 041, de 26 de outubro de 2022.
Terceiros encargos de atraso. Quarto, nome e o endereço, inclusive o eletrônico, do fornecedor, incluído pela deliberação número 041, de 26 de outubro de 2022. V. Direitos do consumidor, renumerado pela deliberação número 041, de 26 de outubro de 2022. A. Exercício da liquidação antecipada e portabilidade. B. Canais de atendimento disponíveis. I. C. Exercício do direito de desistência, nos termos do artigo 12 do Normativo SARB 10 de 2013. Redação dada pela deliberação número 041, de 26 de outubro de 2022. Primeiro, nos casos de financiamento para aquisição de bens ou serviços, será informada a soma total a pagar, com ou sem financiamento do contrato de crédito celebrado. Segundo, nos casos de contratação por telefone, haverá uma leitura das informações constantes do presente artigo, devendo-se, ao final, indagar o consumidor sobre eventuais dúvidas existentes. Terceiro, o resumo contratual será disponibilizado aos consumidores, respeitada a política de cada signatária, por meio previamente informado e de fácil acesso. Redação dada pela deliberação número 041, de 26 de outubro de 2022. Quarto, nos casos de contratações pelos terminais de autoatendimento, as informações constantes do inciso 4º do presente artigo poderão constar apenas no documento disponibilizado pela signatária para impressão. Quarto, do monitoramento e controle. Parte. Quinto, os procedimentos e regras previstos neste normativo, sem prejuízo do disposto no artigo 64 do Código de Conduta Ética e Autorregulação Bancária, integrarão o relatório de conformidade do sistema de autorregulação desta entidade. Redação dada pela deliberação número 041, de 26 de outubro de 2022. Veda sanções. Parte. Sexto, descumprimento do presente normativo, importará na aplicação das sanções previstas na seção 9ª, do capítulo 2º, do Código Conduta Ética e Autorregulação Bancária. Redação dada pela deliberação número 041, de 26 de outubro de 2022. Vi disposições finais. Parte. Sétimo, este normativo entra em vigor na data de sua publicação. Normativo SARB número 13/2014. O Sistema de Autorregulação Bancária da Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, institui o Normativo de Contratação de Crédito por Meios Remotos, com diretrizes e procedimentos a serem adotados por suas signatárias nos relacionamentos com seus consumidores, pessoa física, realizadas por canais não presenciais. E dos objetivos do normativo de contratação de crédito por meios remotos. Parte. Primeiro, este normativo tem por objetivo estabelecer diretrizes e procedimentos mínimos que assegurem confiança, qualidade, transparência e eficiência da contratação originária de crédito por meios remotos. Parágrafo único. Nenhum princípio, diretriz ou procedimento deste normativo deve ser interpretado ou resultar em menor proteção do consumidor, conforme previsto nas normas e regulamentos existentes. Segundo, do âmbito de aplicação do normativo. Parte. Segundo, para fins de aplicação deste normativo, consideram-se meios remotos de contratação de crédito, os canais não presenciais disponibilizados pelas signatárias, que permitam a contratação originária de operações de crédito por consumidores, pessoas físicas, a saber, e telefone. Segundo, os dispositivos móveis de comunicação, mobile banking. Terceiro, caixas eletrônicos de autoatendimento, ATM, e quarto, internet banking. Parágrafo único. Será tratada em normativo específico a contratação de crédito rotativo. Terceiro, das regras e procedimentos do crédito responsável. Parte. Terceiro, as regras e procedimentos deste normativo são complementares e não excluem aquelas previstas no normativo de crédito responsável em vigor no Sistema de Autorregulação Bancária, SARB número 10, de 27 de junho de 2013. Quarto, da publicidade de crédito nos meios remotos de contratação. Parte.
Quarto, deve ser assegurado ao consumidor a possibilidade de fechar as publicidades de crédito realizadas em janelas adicionais do Internet ou Mobile Banking, ou em telas adicionais de caixas eletrônicos de autoatendimento. Parágrafo único. Os mecanismos de encerramento do anúncio pop-up, ou tela adicional de publicidade, serão de fácil e imediata identificação para o consumidor. Veda oferta e contratação de crédito por meios remotos de contratação. Seção I, da contratação nos caixas eletrônicos de autoatendimento, dispositivos móveis e internet. Parte 5º, fica instituído nas contratações de crédito nos caixas eletrônicos de autoatendimento, dispositivos móveis e internet, o procedimento da dupla confirmação do consumidor para prosseguimento e efetivação da transação creditícia. Redação dada pela Deliberação número 025/2019, de 24 de julho de 2019. Primeiro, considera-se dupla confirmação a aceitação do consumidor das condições da oferta realizada e do seu interesse em prosseguir com a contratação do crédito. Segundo, para aceitação do consumidor das condições da oferta de crédito será garantida, de forma prévia, a informação do resumo contratual da operação, conforme previsto no artigo 4º do Normativo SARB número 12 de 2014, resumo contratual. Redação dada pela Deliberação número 025/2019, de 24 de julho de 2019. Terceiro, deverá ser emitido o alerta previsto no artigo 10 do Normativo SARB número 10 de 2013, crédito responsável e concedida a opção de o consumidor prosseguir com a contratação. Redação dada pela Deliberação número 025/2019, de 24 de julho de 2019. Parte 6º, nas operações de contratação previstas nesta seção, será garantida a ostensividade da pergunta de confirmação de concordância com as condições contratuais ofertadas e do interesse do consumidor na contratação do crédito. Seção 2ª, da contratação por telefone. Parte 7º, na oferta de crédito prevista nesta seção, o consumidor será informado, logo no início do contato, sobre o motivo da ligação telefônica. Redação dada pela Deliberação número 025/2019, de 24 de julho de 2019. Parte 8º, nas contratações remotas de crédito por telefone fica estabelecido como procedimento mínimo e identificação do consumidor mediante procedimentos de segurança de cada signatária, que permitam a sua identificação segura, nos casos de chamadas telefônicas originadas pelo consumidor, redação dada pela Deliberação número 019, de 24 de outubro de 2018. Segunda leitura do resumo contratual, conforme previsto no artigo 4º, 2º, do Normativo SARB número 12 de 2014, resumo contratual, redação dada pela Deliberação número 019, de 24 de outubro de 2018. Terceira, indagação ao consumidor sobre a existência de eventuais dúvidas, necessidade de esclarecimentos ou orientações complementares. Quarta, confirmação da contratação por meio de digitação da opção de aceite das condições de contratação no teclado telefônico nos casos de atendimento eletrônico ou declaração oral de reafirmação do interesse do consumidor nos casos de atendimento humano, devidamente gravada pela signatária. V. Após a confirmação do consumidor prevista no inciso anterior, será emitido o alerta previsto no artigo 10 do Normativo SARB número 10 de 2013, crédito responsável 1 e concedida, novamente, a opção dele prosseguir com a contratação, redação dada pela Deliberação número 025/2019, de 24 de julho de 2019. Vi registro da operação nos sistemas da instituição financeira, garantindo-se a informação ao consumidor e sua eventual disponibilização por meio eletrônico ou outro meio alternativo informado pela signatária, e redação dada pela Deliberação número 025/2019, de 24 de julho de 2019. Sétimo, disponibilização das condições gerais da operação e resumo contratual, conforme artigo 15 do Normativo SARB número 10 de 2013, crédito responsável, por meio informado pela signatária ao consumidor. Redação dada pela Deliberação número 042, de 26 de outubro de 2022.
Seção 3ª, do direito de desistência. Parte 9. Nas contratações realizadas por meios remotos, o direito de desistência previsto no normativo SARB 010/2013 poderá ser exercido, a critério do consumidor, pelo mesmo meio utilizado para a contratação, sem prejuízo de outros meios disponibilizados pela signatária, incluído pela deliberação número 019, de 24 de outubro de 2018. Vido monitoramento e controle. Parte 10. Os procedimentos e regras previstas neste normativo, sem prejuízo do disposto no artigo 31 do Código de Autorregulação Bancária, integrarão o relatório de conformidade do sistema de autorregulação desta entidade, renumerado pela deliberação número 019, de 24 de outubro de 2018. Parte 10. Os procedimentos e regras previstas neste normativo, sem prejuízo do disposto no artigo 59, inciso 2º, do Código de Conduta Ética e Autorregulação, integrarão o relatório de 1. Art. 10. As contratações realizadas mediante canais remotos deverão alertar os consumidores sobre os cuidados a serem adotados na escolha do tipo e modalidade de crédito contratado, assim como sobre a possibilidade de esclarecer suas dúvidas, mediante contato direto com a signatária. Parágrafo único. O alerta referido no caput do presente artigo será definido pelo Conselho de Autorregulação, nos termos de que trata o artigo 4º deste normativo. Conformidade do sistema de autorregulação desta entidade. Redação dada pela deliberação número 025, de 24 de julho de 2019. 7º das sanções. Parte 11. O descumprimento do presente normativo importará na aplicação das sanções previstas na seção 9, do capítulo 2º, do Código Conduta Ética e Autorregulação Bancária, renumerado pela deliberação número 019, de 24 de outubro de 2018, redação dada pela deliberação número 042, de 26 de outubro de 2022. 8º Disposições finais. Parte 12. Este normativo entra em vigor na data da sua publicação, renumerado pela deliberação número 019, de 24 de outubro de 2018. Normativo SARB 014/2014. Texto vigente consolidado. O Sistema de Autorregulação Bancária da Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, institui o normativo de criação e implementação de política de responsabilidade socioambiental, que formaliza diretrizes e procedimentos fundamentais para as práticas socioambientais dos seus signatários nos negócios e na relação com as partes interessadas. Capítulo 1. Dos objetivos do normativo. Parte 1. Fica instituído o Programa de Autorregulação para o Desenvolvimento e a Implementação de Política de Responsabilidade Socioambiental, com o objetivo de formalizar diretrizes e procedimentos fundamentais para a incorporação de práticas de avaliação e gestão de riscos socioambientais nos negócios e na relação com as partes interessadas. Parágrafo único. As diretrizes e os procedimentos aqui previstos devem ser compatíveis com a natureza das atividades de cada signatária e a complexidade dos produtos e serviços oferecidos, respeitando-se os princípios da relevância, da proporcionalidade e da eficiência. Capítulo 2. Das definições. Parte 2. Para os efeitos desta autorregulação, os termos indicados abaixo, quando utilizados com a primeira letra maiúscula, terão o seguinte significado: atividades, processos e práticas internos da instituição, que possam causar impacto socioambiental, não se confundindo com operações ou serviços financeiros. Financiamento. Modalidade de operação financeira originada no mercado primário de crédito, em que a signatária concede, por meio de mútuo financeiro de longo prazo, recursos com destinação específica prevista em contrato. Operações. Operações financeiras identificadas, como sendo passíveis de análise de aspectos socioambientais pela instituição, definidas com base na metodologia dos artigos 7º e 8º, e projeto. Empreendimento desenvolvido pelo financiado, responsável pela obtenção.
das licenças ambientais, para implantar ou expandir instalações em local definido contratualmente, que causem significativos impactos socioambientais, e para os quais é exigido estudo de impacto ambiental e respectivo relatório, EIA-RIMA, ou Relatório Ambiental Simplificado, RAS, nos termos da legislação em vigor. Redação dada pela Deliberação número 031, de 1º de dezembro de 2020. Capacidade produtiva. Número máximo de produtos ou serviços que uma empresa consegue produzir com os recursos disponíveis em um determinado tempo. Incluído pela Deliberação número 031, de 1º de dezembro de 2020. Parágrafo único. Os conceitos de relevância e proporcionalidade mencionados neste normativo estão previstos na Resolução Bacen número 4.327, de 25 de abril de 2014. Incluído pela Deliberação número 031, de 1º de dezembro de 2020. Capítulo 3º, do conteúdo da Política de Responsabilidade Socioambiental. PRSA. Parte 3º. A signatária deve desenvolver e implementar política de responsabilidade socioambiental como um instrumento de gestão integrada, que trará diretrizes sobre a estrutura de governança direcionada às questões socioambientais. Segundo, avaliação e a gestão de risco socioambiental. Terceiras, atividades e operações, que devem ser priorizadas na implementação da PRSA, observando-se os princípios da proporcionalidade e relevância. Redação dada pela Deliberação M-Grau 031, de 1º de dezembro de 2020. Quarta, verificação da aderência à PRSA. V. Divulgação e a revisão da PRSA. E vi. Capacitação de empregados para a implementação de ações em sintonia com a PRSA. Art. 4. A signatária deve se certificar de que suas normas internas estão em consonância com as disposições da sua PRSA. Capítulo 4. Da governança. Art. 5. A signatária deve possuir estrutura de governança apta a dar tratamento adequado às questões socioambientais, proporcionalmente à exposição e à declaração de apetite ao risco da instituição, assegurando a aderência e a integração com as demais políticas da signatária, nos termos das normas editadas pelo Banco Central do Brasil e Conselho Monetário Nacional. Redação dada pela Deliberação número 031, de 1º de dezembro de 2020. Primeiro, a signatária estabelecerá critérios e processos para verificar periodicamente a aderência de suas áreas internas às regras definidas nas políticas relacionadas à PRSA e eventuais exceções deverão ser justificadas. Renumerado pela Deliberação número 031, de 1º de dezembro de 2020. Segundo, a estrutura de governança deverá ser divulgada pela signatária no relatório anual ou relatório equivalente ao qual se refere o artigo 24 deste normativo, incluído pela Deliberação 031, de 1º de dezembro de 2020. Capítulo 5. Da aplicação da PRSA. Parte 6. A signatária deve considerar a análise dos aspectos socioambientais de novos produtos e serviços, observado o disposto no artigo 5º. Parte 7. No tocante a operações financeiras, para identificação daquelas sujeitas à análise de aspectos socioambientais, a signatária deve adotar método que considere sua capacidade de identificar previamente a finalidade da utilização dos recursos pelo tomador e observar aquelas que, por exigência legal, requeiram análise de aspectos socioambientais. Parágrafo único. Não serão passíveis de análise socioambiental as operações financeiras cuja natureza inviabilize que a signatária identifique previamente a finalidade da utilização dos recursos pelo tomador, de acordo com o método previsto no caput deste artigo. Redação dada pela Deliberação número 031, de 1º de dezembro de 2020. Parte 8º. A fim de determinar as operações financeiras sujeitas ao gerenciamento do risco socioambiental, a signatária considerará ainda aspectos legais. Segundo, risco de crédito. Terceiro, risco de reputação. Capítulo 6º, do gerenciamento do risco socioambiental. Seção I, das operações. Parte
Nono, as operações identificadas pela signatária, como de significativa exposição a risco socioambiental, nos termos do artigo 8º, serão submetidas à avaliação com base em critérios consistentes e passíveis de verificação, tais como, quando aplicáveis, o setor econômico da atividade financiada e/ou o bioma em que está inserida, e a licença ambiental emitida pelo órgão membro do Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA ou documento equivalente. Redação dada pela Deliberação número 031, de 1º de dezembro de 2020. Art. 10. A signatária, independentemente da classificação de exposição ao risco socioambiental da operação, verificará, nos termos da legislação vigente, o certificado de qualidade em biossegurança emitido pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, CNBio, nos casos em que financiar ou patrocinar atividades ou projetos que envolvam organismos geneticamente modificados, OGMs, e seus derivados, relacionados ao ensino com manipulação de organismos vivos, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico e à produção industrial. Redação dada pela Deliberação 031, de 1º de dezembro de 2020. Art. 11. Nos contratos das operações, de que trata o artigo 9º, serão previstas cláusulas que, no mínimo, estabeleçam a obrigação de o tomador observar a legislação ambiental aplicável. Segundo, a obrigação de o tomador observar a legislação trabalhista, especialmente as normas relativas à saúde e segurança ocupacional, e a inexistência de trabalho análogo ao escravo ou infantil. Terceiro, a faculdade de a signatária antecipar o vencimento da operação nos casos de cassação da licença ambiental, quando aplicável, e de sentença condenatória transitada em julgado, em razão de prática, pelo tomador, de atos que importem trabalho infantil, trabalho análogo ao escravo, proveito criminoso da prostituição ou danos ao meio ambiente. Quarto, a obrigação de o tomador monitorar suas atividades de forma a identificar e mitigar impactos ambientais não antevistos no momento da contratação do crédito. V. A obrigação do tomador informar a signatária, conforme prazo acordado entre as partes, no caso de descumprimento de obrigação ambiental ou existência de trabalho análogo ao escravo ou infantil por parte de fornecedor direto e relevante, indicando as medidas adotadas para endereçamento do assunto, ainda que não haja cláusula específica de monitoramento ativo das atividades do fornecedor por parte do tomador. Redação dada pela Deliberação número 031, de 1º de dezembro de 2020. Primeiro, no caso do inciso I deste artigo, poderão ser consideradas as discussões de boa-fé iniciadas pelo contratante nas esferas judiciais e administrativas, e suas respectivas decisões, ainda que liminares. Renumerado pela Deliberação número 031, de 1º de dezembro de 2020. Segundo a obrigação prevista no inciso V, deverá observar os princípios da relevância e proporcionalidade, que orientam a análise das operações pela signatária, considerando as suas especificidades, bem como as informações prestadas, eventual plano de ação e prazo de cura para adoção de medidas para endereçamento do assunto pelo tomador, a critério da signatária. Incluído pela Deliberação número 031, de 1º de dezembro de 2020. Seção 2ª, do financiamento a projeto. Parte 12. Ao analisar questões socioambientais para financiamento, a signatária deverá avaliar o financiamento do projeto segundo os critérios abaixo. Redação dada pela Deliberação número 031, de 1º de dezembro de 2020. E setor econômico do financiado e localização do projeto. Segunda, qualidade da gestão socioambiental do tomador no escopo do projeto. E terceiro, capacidade produtiva potencial de impacto ambiental negativo do empreendimento. Incluído pela Deliberação número 031, de 1º de dezembro de 2020. Parte 13. A signatária monitorará o desenvolvimento do projeto, sob o aspecto do risco socioambiental, nos termos das obrigações gerais e específicas dispostas no contrato do financiamento. Seção 3ª, da participação em empresas. Parte
14. Os novos investimentos a serem realizados pela signatária em companhias, em que detenha direitos de sócio, que assegurem à instituição preponderância nas deliberações sociais, poder de eleger ou destituir a maioria dos administradores, controle operacional efetivo ou controle societário, devem ser precedidos de avaliação, efetuada pela investidora, para verificar o grau de aderência às suas políticas socioambientais. Primeiros objetivos da auditoria socioambiental, que deve ter como foco a companhia objeto do investimento, suas controladas ou outras sociedades, que tenham relevância para a operação, devem ser: e avaliar eventuais passivos socioambientais da companhia. Segundo, averiguar o cumprimento por esta da legislação socioambiental vigente. Terceiro, avaliar, quando cabível, fornecedores diretos e relevantes da companhia, no que diz respeito aos incisos I e segundo. Quarto, avaliar, quando cabível, a execução de acordos e compromissos assumidos com os órgãos socioambientais competentes, incluído pela deliberação número 031, de 1º de dezembro de 2020. Segundo, os documentos a serem solicitados, a critério da signatária, dependerão da atividade desenvolvida pela companhia, podendo ser considerada a existência de certificações socioambientais. Redação dada pela deliberação número 031, de 1º de dezembro de 2020. Seção 4ª, das atividades. Parte 15. A signatária gerenciará os impactos socioambientais de suas atividades, observados os critérios de relevância e viabilidade, considerando. Redação dada pela deliberação número 031, de 1º de dezembro de 2020. E a eficiência no consumo de energia e de recursos naturais. Segundo, a utilização de fontes renováveis de energia, incluído pela deliberação número 031, de 1º de dezembro de 2020. Terceiro, a gestão adequada de resíduos, renumerado pela deliberação número 031, de 1º de dezembro de 2020. Quarto, combate ao trabalho análogo escravo, infantil e à exploração sexual, redação dada pela deliberação número 031, de 1º de dezembro de 2020. V. A promoção de práticas de diversidade e inclusão, incluído pela deliberação número 031, de 1º de dezembro de 2020. Vi. O cumprimento das obrigações trabalhistas e normas regulamentadoras de saúde e segurança ocupacional, incluído pela deliberação número 031, de 1º de dezembro de 2020. Sétimos, aspectos socioambientais nos processos de contratação de fornecedores e prestadores de serviços, renumerado pela deliberação número 031, de 1º de dezembro de 2020. Oitavo, a utilização de técnicas de construção ou reformas sustentáveis dos imóveis, que forem de propriedade das signatárias, consideradas as particularidades e peculiaridades dos prédios, onde estejam alocados seus centros administrativos e agências, e, incluído pela deliberação número 031, de 1º de dezembro de 2020. Nono, a emissão de gases causadores do efeito estufa, incluído pela deliberação número 031, de 1º de dezembro de 2020. Seção V, dos riscos e oportunidades climáticos, incluída pela deliberação número 031, de 1º de dezembro de 2020. Parte 16. Observados critérios de relevância e proporcionalidade, as signatárias deverão adotar medidas voltadas à identificação e gestão de riscos e oportunidades das mudanças climáticas em suas atividades e operações, além da incorporação deste tema à sua estratégia e governança, incluído pela deliberação número 031, de 1º de dezembro de 2020. Primeiro, as medidas indicadas no caput deste artigo serão reportadas pelas signatárias em relatório ou documento público considerado adequado pela signatária, pelo menos uma vez ao ano, de acordo com sua estrutura de governança, incluído pela deliberação número 031, de 1º de dezembro de 2020. Segundo o reporte de que trata o parágrafo 1º, deve ser alinhado às recomendações da Task Force on Climate Related Financial Disclosures, TCFD, incluído pela deliberação número 031, de 1º de dezembro de 2020.
Terceiro, reporte incompleto das medidas, de que trata o caput, ou mesmo a sua ausência, deverá ser justificada, e a signatária deverá apresentar plano de ação e prazo previsto para seu atendimento, de acordo com sua estrutura de governança. Incluído pela deliberação número 031, de 1º de dezembro de 2020. Capítulo 7º, Garantias imobiliárias e crédito rural. Parte 17. Quando um imóvel rural for oferecido em garantia, a signatária deverá solicitar a disponibilização do Cadastro Ambiental Rural, CAR, ou verificar, por outros meios que entender adequados, a regularidade ambiental do imóvel. Renumerado redação dada pela deliberação número 031, de 1º de dezembro de 2020. Parte 18. Para todos os casos em que receber um imóvel em garantia, a signatária, atendidos aos princípios da relevância e proporcionalidade, a seu critério, deverá, renumerado pela deliberação número 031, de 1º de dezembro de 2020, e fazer constar em instrumento contratual, ou exigir declaração, emitida pelo contratante, ou quem o represente, de que o imóvel objeto da garantia e não descumpre as restrições ao uso, em caráter temporário ou definitivo, incluindo as relacionadas a zoneamento, parcelamento de solo, preservação do patrimônio arqueológico e histórico, e restrição de atividades devido à inserção em unidade de conservação ou APP, área de preservação permanente, e atende às exigências impostas pelos órgãos competentes. E não está localizado em terras de ocupação indígena ou quilombola, assim definidos pela autoridade competente, e IV não abriga trabalho análogo ou escravo conforme sentença transitada em julgado. Redação dada pela deliberação número 031, de 1º de dezembro de 2020. Segundo, ter a faculdade de vencer antecipadamente a operação, ou exigir a substituição da garantia, se, durante a vigência do contrato, for constatado, pela autoridade competente ou pela signatária, que o imóvel objeto da garantia incide, ou passou a incidir, em quaisquer das hipóteses do inciso I deste artigo. Redação dada pela deliberação número 031, de 1º de dezembro de 2020. Parte 19. A signatária, em operações de crédito rural para o financiamento de atividades agropecuárias, deverá, incluído pela deliberação número 031, de 1º de dezembro de 2020, e verificar as regras que integram o Manual de Crédito Rural, MCR e demais normas editadas pelo Banco Central do Brasil e pelo Conselho Monetário Nacional. Segundo, para as operações em que se possa determinar prévia e expressamente o imóvel rural qual os recursos serão aplicados, solicitar disponibilização pelo tomador de crédito de cópia do recibo de inscrição no Cadastro Ambiental Rural, CAR, ressalvadas as exigências previstas no IZ e demais normas editadas pelo Banco Central do Brasil e Conselho Monetário Nacional, e verificar a sobreposição da área objeto do financiamento com terra indígena homologada e unidade de conservação de proteção integral, e, além do quanto previsto no MCR, independente do bioma em que está inserido, a concessão do crédito referido no caput ficará condicionada à verificação de inexistência de embargo ambiental vigente imposto pelo IBAMA ao tomador por desmatamento na coordenada, polígono ou qualquer outra forma de identificação da área específica objeto do financiamento. E a signatária solicitará ao tomador que a informe, em prazo acordado entre signatária e tomador, embargo ambiental pelo IBAMA por desmatamento na coordenada, polígono ou qualquer outra forma de identificação da área específica objeto do financiamento independente do bioma em que está inserido, que venha a ocorrer durante a vigência da operação de crédito. Parte 20. Atendido ao princípio da relevância, a signatária, a seu critério, deverá adotar método de identificação de risco de contaminação no imóvel urbano obtido em garantia, considerando essa variável na tomada de decisão. Renumerado redação dada pela deliberação número 031, de 1º de dezembro de 2020. Parágrafo único. Para o atendimento do caput deste artigo, as signatárias devem adotar o documento padrão, anexos 1º a V, deste normativo, intitulado Levantamento de Indícios de Contaminação em Imóveis Urbanos, LIC, que aponta indícios de contaminação em imóveis urbanos com a finalidade de agilizar a aceitação das garantias nos bancos e reduzir o custo para o cliente. Cada signatária deve definir as operações financeiras e especificações de imóveis nas quais aplicará o LIC.
Redação dada pela Deliberação número 007, de 10 de agosto de 2017, redação dada pela Deliberação número 031, de 1º de dezembro de 2020. Capítulo 8º, do Registro e Controle. Parte 21. A signatária registrará os dados referentes às perdas, que decorram de danos socioambientais pelo período mínimo de 5 anos contados da sua identificação. Redação dada pela Deliberação número 007, de 10 de agosto de 2017 e renumerado pela Deliberação número 031, de 1º de dezembro de 2020. Parágrafo único. Para o atendimento do caput, o registro incluirá o valor estimado, a natureza e o local da perda decorrente de dano socioambiental. As signatárias devem adotar os critérios mínimos para o registro de tais perdas disponível no anexo 5º deste normativo, intitulado Guia para Registro de Perdas Decorrentes de Danos Socioambientais. Redação dada pela Deliberação número 007, de 10 de agosto de 2017. Parte 22. A signatária colaborará com os poderes públicos, inclusive com o Ministério Público, o Judiciário e os órgãos ambientais federais, estaduais e municipais, em apurações de caráter socioambiental, que decorram de suas atividades e operações. Nesse sentido, a signatária se disporá a fornecer informações pertinentes, desde que estas não firam a legislação aplicável e eventuais obrigações contratuais, principalmente no que se refere aos deveres de sigilo. Renumerado pela Deliberação número 021, de 1º de dezembro de 2020. Capítulo 9. Formalização e divulgação da PRSA. Parte 23. A signatária deverá, renumerado pela Deliberação número 021, de 1º de dezembro de 2020. E aprovar a PRSA por meio da diretoria e do Conselho de Administração, quando houver. Segundo, formalizar a PRSA e assegurar sua divulgação interna e externamente. E terceiro, capacitar os empregados responsáveis pela implementação e aplicação da PRSA. Primeiro, a PRSA deve ser objeto de avaliação periódica, observadas a frequência e trâmite estabelecidos pelo Banco Central do Brasil, ou, conforme o caso, pelo Conselho Monetário Nacional, incluído pela Deliberação número 031, de 1º de dezembro de 2020. Segundo, a critério da signatária, a avaliação da PRSA poderá ocorrer em prazo inferior àquele estabelecido pelo Banco Central do Brasil, ou, conforme o caso, pelo Conselho Monetário Nacional, incluído pela Deliberação número 031, de 1º de dezembro de 2020. Parte 24. A signatária elaborará e divulgará anualmente relatório relativo ao cumprimento da sua PRSA, renumerado pela Deliberação número 021, de 1º de dezembro de 2020. Primeiro, a signatária que já divulga relatório anual ou relatório equivalente, poderá utilizá-lo para demonstrar o cumprimento de sua PRSA, ficando dispensada da elaboração de novo relatório. Renumerado, redação dada pela Deliberação número 031, de 1º de dezembro de 2020. Segundo, o relatório anual ou relatório equivalente conterá obrigatoriamente a estrutura de governança adotada pela signatária, em consonância com o artigo 5º, incluído pela Deliberação número 031, de 1º de dezembro de 2020. Parte 25. A implantação deste normativo deverá atender aos prazos estabelecidos em norma do Banco Central do Brasil que dispõe sobre a PRSA, renumerado pela Deliberação número 031, de 1º de dezembro de 2020. Parte 26. Este normativo entra em vigor na data da sua aprovação, renumerado pela Deliberação número 031, de 1º de dezembro de 2020. Parágrafo único. As instituições financeiras signatárias terão 6 meses, a partir da publicação, para a completa adaptação às disposições previstas pela Deliberação número 031, de 1º de dezembro de 2020. Normativo SARB 015/2014.
O Sistema de Autorregulação Bancária da Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, institui o normativo de crédito consignado e estabelece diretrizes e procedimentos a serem adotados por suas signatárias, no relacionamento com seus consumidores, pessoa física, em operações de crédito consignado. E dos objetivos do normativo de crédito consignado. Parte 1º, o normativo de crédito consignado tem por objetivo contribuir para a prevenção de conflitos, a melhoria da qualidade, segurança e harmonia nas relações de consumo relacionadas às operações financeiras, cuja forma de pagamento seja a consignação diretamente em folha de pagamento. Parágrafo único. Nenhum princípio, diretriz ou procedimento deste normativo deve ser interpretado ou resultar em menor proteção aos direitos dos consumidores, conforme previsto nas normas e regulamentação existentes. Segundo, da documentação nas operações de crédito consignado realizadas através de correspondente. Parte 2º, nas operações de crédito consignado, realizadas por intermédio de correspondentes, é obrigatória a entrega da proposta contratual, ou do contrato no momento em que são acertadas as condições da operação, que será encaminhada à instituição signatária. Primeiro, a proposta de contratação de crédito consignado recebida pela instituição signatária será processada e verificados a avaliação do risco de crédito, o valor do crédito disponível e a margem consignável do cliente junto à fonte pagadora, nos termos das normas e procedimentos existentes. Segundo, o contrato de crédito consignado deverá refletir as mesmas condições descritas na proposta entregue pelo correspondente, ressalvadas as hipóteses dos incisos I e segundo do artigo 4 graus deste normativo. Terceiro, nos casos de entrega do contrato no momento da pactuação das condições da operação, não se aplicam as disposições previstas no parágrafo anterior. Quarto, a disponibilização do contrato, a que se refere o parágrafo 2º deste artigo, poderá ocorrer por meio eletrônico, ou por via postal, de acordo com a política de segurança de cada instituição signatária. Seção I, da proposta contratual. Parte 3º, a proposta contratual observará as regras aprovadas em normativo específico da autorregulação, normativo SARB 12 de 2014, complementada pelas disposições específicas deste normativo. Parágrafo único. Caso no momento da apresentação da proposta contratual pelo correspondente ao cliente, não for possível indicar todas as informações referidas no caput, ela conterá, no mínimo, o valor solicitado pelo cliente, a quantidade e o valor de parcelas pretendidas, e os juros remuneratórios incidentes, ficando a instituição signatária, nesse caso, obrigada a enviar as demais informações ao cliente antes da efetiva contratação da operação de crédito proposta e da sua averbação na folha de pagamento. Seção 2ª, das informações complementares da proposta contratual para crédito consignado. Parte 4º, a proposta contratual de crédito consignado, além das informações constantes no normativo SARB 12 de 2014, deverá alertar de forma expressa, clara e ostensiva que e os valores referentes ao empréstimo são indicativos da pretensão contratual do consumidor e que sua efetiva concessão dependerá da margem consignável disponível. Segundo, a validade e eficácia do contrato de crédito consignado está condicionada à confirmação da margem consignável por parte da fonte pagadora, e terceiro, para qual instituição signatária a proposta será encaminhada, e os dados da central de atendimento de referida instituição, que poderá disponibilizar ao cliente informações atualizadas relacionadas ao empréstimo. Parte 5º, a contratação de crédito consignado em valores inferiores ao pretendido pelo consumidor na proposta contratual, em razão da margem consignável, deverá assegurar e devida manifestação de interesse e consentimento do consumidor, redigida em destaque. Segundo, no caso de contratação via correspondente, o prazo de 7 dias para o exercício do direito de desistência, contado do momento em que forem disponibilizados os valores contratados, devendo o consumidor restituí-los acrescidos de eventuais tributos e juros incidentes até a data da efetiva devolução. Parágrafo único. É vedada a aprovação de operação com valor total ou margem consignável superior ao pretendido pelo consumidor. Terceiro, dos procedimentos para entrega de documentação relativa ao contrato de crédito consignado.
Seção I, do requerimento para emissão de boleto de liquidação antecipada e demonstrativo de evolução de dívida. Parte 6º, para liquidação antecipada de contrato, serão disponibilizadas ao consumidor as informações sobre o saldo devedor relativas ao contrato de concessão de crédito e os meios de liquidação contratualmente assumidos entre o consumidor e a instituição signatária. Parágrafo único. Os documentos referidos no presente artigo poderão ser entregues ou encaminhados aos representantes legais dos consumidores, devidamente constituídos com procuração específica para tal fim, com firma reconhecida por autenticidade, com identificação da instituição signatária requerida e da operação em questão, com validade de no máximo 30 dias. Parte 7º, caso a instituição signatária disponibilize a opção de liquidação total ou parcial da operação de crédito por meio de boleto, este deverá ser remetido diretamente ao consumidor, respeitadas as políticas de segurança de cada instituição, em até 7 dias úteis contados da data da solicitação efetuada pelo consumidor via canal remoto ou via correspondente. Primeiro envio de boleto para liquidação parcial ou total da operação, quando ocorrer via correio convencional, se dará para o endereço constante do cadastro do consumidor existente na instituição signatária. Segundo caso, seja disponibilizada a opção de retirada presencial do boleto para liquidação parcial ou total da operação, esta ocorrerá no local de atendimento da instituição signatária mais próximo do endereço da residência do consumidor constante do seu cadastro. Terceiro, em hipótese alguma, o procedimento de liquidação antecipada do contrato de crédito consignado poderá ser mecanismo alternativo ao processo de portabilidade descrito na Resolução CMN 4292/2014. Seção 2ª. Documentação para formalização do requerimento. Parte 8º. Requerimento previsto no artigo anterior poderá ser realizado mediante senha eletrônica, ou, em caso de ausência de senha, acompanhado com cópia autenticada do documento de identidade do consumidor com a respectiva fotografia, ou, segundo, quando realizado por procurador, além do documento de identidade do mandatário com a respectiva fotografia, cópia da procuração específica para tal fim, com firma reconhecida por autenticidade, com identificação da instituição signatária requerida, e com validade de no máximo 30 dias. Primeiro, o consumidor deve ser orientado, no ato da contratação da operação de crédito, a manter atualizados os seus dados cadastrais junto à instituição signatária para o envio dos referidos documentos. Segundo, no ato da solicitação do requerimento, será informado um número de protocolo com a data do pedido. Seção 3ª, do prazo para pagamento do boleto de liquidação antecipada. Parte 9º, a data de vencimento do boleto para liquidação total ou parcial das operações será de no mínimo 10 dias, no caso de envio por correio convencional, e de no mínimo 3 dias, no caso de correio eletrônico ou entrega pessoal, ambos contados a partir da emissão, respeitando-se os prazos estipulados pelos convênios. Seção 4ª, do pagamento e do repasse por parte do mutuário ou conveniente à instituição financeira, incluído pela deliberação N 022, de 13 de março de 2019. Parte 10. Caso haja ciência inequívoca pela instituição financeira da ocorrência do desconto nos vencimentos do mutuário sem o respectivo repasse dos valores, o exercício do direito de cobrança dar-se-á acento agudo em relação ao conveniente, incluído pela deliberação N 022, de 13 de março de 2019. Parte 11. Na hipótese do artigo anterior, a instituição financeira não incluirá os nomes dos mutuários nos cadastros de restrição ao crédito, incluído pela deliberação N 022, de 13 de março de 2019. Parágrafo único. Caso o mutuário incluído nos cadastros restritivos de crédito comprove, a qualquer tempo, que tal inclusão ocorreu em razão de não repasse pelo conveniente de valor devidamente descontado, a instituição financeira deverá, no prazo de até 05 dias úteis contados da comprovação, providenciar a correção do registro nos referidos cadastros, incluído pela deliberação N 022, de 13 de março de 2019. Parte
12. Comprovado pelo mutuário que o valor da parcela do empréstimo consignado não repassado pelo convenente foi descontado dos seus vencimentos, a instituição financeira não poderá exigir esse valor do mutuário, incluído pela deliberação N022, de 13 de março de 2019. Parágrafo único. Caso o mutuário tenha sido descontado do valor mencionado no caput, tanto pelo convenente quanto pela instituição financeira, deverá haver devolução do valor ao mutuário pela instituição financeira, independentemente de solicitação, incluído pela deliberação N022, de 13 de março de 2019. Parte 13. O previsto nesta seção deve ser integralmente observado em benefício do consumidor ainda que exista previsão contratual em sentido contrário, incluído pela deliberação N022, de 13 de março de 2019. Quarto. Do monitoramento e controle. Parte 14. As regras de conduta previstas neste normativo, sem prejuízo do disposto no Código de Conduta Ética e Autorregulação, integrarão o relatório de conformidade do sistema de autorregulação desta entidade, alterado e renumerado pela deliberação N022, de 13 de março de 2019. Vedas sanções. Parte 15. O descumprimento do presente normativo acarretará às instituições signatárias a aplicação das sanções previstas no capítulo 2º do Código de Conduta Ética e Autorregulação, alterado e renumerado pela deliberação N022, de 13 de março de 2019. Vidas disposições finais. Parte 16. Este normativo entra em vigor no prazo de 6 meses a partir de sua aprovação.